Francisco II e Maria da Escócia. Após a morte trágica do rei Henrique II, o seu filho Francisco II, que tinha apenas 15 anos, assumiu o trono. O Francisco II ele teve uma boa educação. Ele também era consorte da Escócia, devido ao seu casamento com a Maria Stuart, a Maria da Escócia, que era filha de Maria de Guise, e chegou no reino francês aos 6 anos. Pouco depois da morte do seu pai, Jaime V, e da sua coroação como rainha da Escócia. O intuito da sua mãe, Maria de Guise, era que ela se casasse com o Delfim. E desde os 4 anos de idade foi prometido por seu pai pelo acordo de Châtillon. Por outro lado, o Henrique II, rei francês, via a Maria como uma possível herdeira do trono inglês, por ser sobrinha neta do Henrique VIII. A sua avó, a Margarete, era filha do Henrique VII, fundador da dinastia Tudor. E com a morte da Maria Católica, em 17 de novembro, a Elizabeth, filha de Ana Bolena, assumiu. E essa ascensão da Elizabeth foi contestada por países católicos, que a consideravam bastarda. Henrique II, rei francês, declarou a Maria da Escócia a legítima herdeira do trono inglês. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele foi um rei muito marcante e fundador da Igreja Anglicana. Ele foi casado com a Catarina de Aragão, que era a tia do Carlos V do Sacro Império Romano Germânico. E com a Catarina ele teve uma filha, a Maria Católica. E mais tarde ele tentou se separar da Catarina de Aragão para se casar com a sua amante, a Ana Bolena. A Ana Bolena era a irmã da sua amante, a Maria Bolena, mas não teve o apoio do Papa Clemente VII e acabou renunciando à autoridade papal e se nomeou chefe supremo da Igreja da Inglaterra e Gales. E daí ele fundou a Igreja Anglicana. E daí houve uma perseguição muito grande aos católicos. O Henrique VIII ele acabou se casando com a Ana Bolena e tendo uma filha, a Elizabeth. E com isso ele deserdou a Maria. E mais tarde a Ana e o seu irmão, o Jorge, foram decapitados a mando do Henrique VIII, em 1536, acusados de traição e incesto, e também bruxaria. E também deserdou a Elizabeth, filha da Ana Bolena. Com a morte da Ana Bolena, ele se casou com Joana Simon, que deu à luz a Eduardo, que se tornou o primeiro na linha de sucessão. E a Maria e a Elizabeth, elas foram declaradas ilegítimas. O Henrique VIII ele casou 6 vezes, e a última esposa dele, a Catarina de Par, ajudou o Henrique a se reconciliar com as suas filhas e recolocá-la na linha de sucessão. O Henrique morreu em 1547, aos 55 anos, e foi sucedido pelo seu filho Eduardo VI, que tinha 9 anos, sob a regência do seu tio, Eduardo Seymour. E na linha de sucessão, com a morte do Eduardo, caso ele não tivesse deixado herdeiro, o trono passaria para Maria, a católica, filha da Catarina de Aragão. E caso a Maria também não tivesse filhos, o trono passaria para a filha de Ana Bolena. E se a Elizabeth não tivesse herdeiros, a sucessão passaria para a linhagem da irmã do Henrique VIII. O Eduardo ele morreu em 1553, aos 16 anos. Quando ele adoeceu, nesse período a Inglaterra era protestante. E para impedir que a sua irmã, a Maria Católica, viesse a assumir o trono, ele redigiu uma declaração nomeando sua prima, Joana Grey, como herdeira.
E depois da morte do Eduardo, em 6 de julho de 1553, a Joana só reinou por 9 dias e acabou sendo decapitada, junto com seus apoiadores. Foi deposta pelas forças que apoiavam a Maria I. A Maria ela era muito católica e a Inglaterra voltou a ser católica e reverteu a reforma religiosa que Eduardo havia feito. E da mesma forma que os seus antecessores perseguiram os católicos e os monges católicos, tomando as terras dos monges e mataram muita gente, enfim. A Maria ela fez o mesmo, mas dessa vez as vítimas foram os protestantes. A Maria casou-se com o filho do Carlos V, o Filipe II. Reinou de 1556 a 1558. E morreu aos 42 anos. E também não deixou herdeiro. A Elizabeth, filha de Ana Bolena, assumiu. Daí havia um grande conflito religioso e tal. E as pessoas que não apoiavam a Elizabeth, filha de Ana Bolena, declaravam que ela era ilegítima, porque era filha da amante do rei Henrique VIII. A Maria da Escócia era muito linda e inteligente, encantadora e cativante, e alguns historiadores a descrevem como ruiva, que tinha belos olhos e uma pele linda e 1,83 m de altura. Alguns historiadores dizem que o Francis e a Maria eram bem próximos e apaixonados, porque eles foram criados juntos e cresceram juntos, né? E também descrevem o Francisco como gago e baixinho e com muitos problemas de saúde, adoentado e tal. E casaram-se em 24 de abril de 1558 e não tiveram herdeiros, possivelmente devido aos inúmeros problemas de saúde do príncipe. O rei Henrique II morreu tragicamente em 10 de julho de 1559. Em 21 de setembro de 1559, o Francis II foi coroado, com apenas 15 anos. Pela lei francesa, o rei não precisava de um regente, mas devido à falta de experiência do Francisco e também sua fragilidade, a Catarina escolheu os Guises como regente. O reinado do Francisco II foi marcado pelo conflito religioso. E, na verdade, quem governava eram os irmãos Guises, que tinham um grande prestígio político, com algumas intromissões da Catarina de Médici. O Francisco de Guise, que era duque de Guise, e o Carlos de Lorena, cardeal de Lorena, tio de sua esposa, Maria da Escócia. Durante o reinado do Henrique II, o Francisco de Guise era um famoso comandante do exército real. E o Carlos era uma espécie de conselheiro, embaixador, além de ser cardeal, né? E com a ascensão do Francisco II, o Francisco de Guise passou a comandar as forças armadas e o Carlos as finanças e a justiça e também a diplomacia, o que provocou a queda de Anne de Montmorency, que era muito influente e chegou a ser grã-mestre. E tinha o apoio da Diana, que era amante do Henrique II. Nesse período havia um grande conflito religioso na França. A igreja passava por um período de reformas e contestações, com o desenvolvimento do humanismo no Renascimento, que permitiu o florescimento do pensamento crítico e individualista. Os espanhóis e portugueses já haviam se aventurado em busca de mundos desconhecidos, em mar aberto, com novas tecnologias de navegação. Também a invenção da imprensa em 1430 por Gutenberg e diversas traduções da Bíblia, inclusive a que foi feita pelo Martinho Lutero. Também a forma com que alguns clérigos viviam, levando uma vida devassa, privilégios eclesiásticos. Também a autoridade moral da igreja, que havia sido muito abalada depois da passagem do Alexandre VI Borgia, que governou ao lado dos seus filhos Lucrécia e César Borgia, entre intrigas, também assassinatos e violência, a corrupção da igreja, a simonia, indulgências,
Enfim, tudo isso culminou na Reforma Protestante, que já havia, antes de Lutero, iniciado com John Wycliffe um século antes, também o John Hus. Esses, inclusive, apoiavam a Revolução Camponesa, ao contrário de Lutero. A própria Igreja Católica havia sofrido um processo de reforma, como a Reforma Gregoriana, apesar de não ter nada a ver com a Reforma Protestante. Também movimentos como os valdenses, cátaros e outros. Com tudo isso acontecendo, uma parcela da igreja não se deu conta e quando abriu os olhos já era tarde. A Europa já estava dividida entre católicos e protestantes e também caminhando em longos passos para os estados nacionais modernos e quebrando o monopólio da igreja. Houve uma expansão dos ignotes, que eram protestantes calvinistas. Seguia a orientação do João de Calvino, um teólogo francês. O Calvino pregava a predestinação, que alguns eram predestinados à salvação e outros não. O calvinismo ele teve início na Suíça e se espalhou na França. O Henrique II perseguiu os ignotes. Com a ascensão dos Guises, que eram muito católicos, houve uma política antiprotestante. Os ignotes eram liderados por Luís I de Bourbon, Luís de Condé, que era um ramo da Casa de Bourbon, cunhado da rainha de Navarra, Joana de Albret, que era mãe do futuro rei da França, o Henrique IV. O Francis acatou a política de austeridade dos Guises, porque as finanças da França estavam muito ruins, devido às guerras internas e também contra os Habsburgos. Daí, os Guises e também do rei tornaram-se muito impopulares, inclusive na corte, que estava acostumada com festas e pompas. O rei e os Guises eram intolerantes a críticas. Em 2 de fevereiro de 1560, os ignotes reuniram cerca de 2.000 pessoas e tentaram pressionar o governo. Houve uma insurreição dos ignotes, liderados por Godefroy de Barry e apoiado pelos Condé. Os Condé rivalizavam com os Guises. Havia uma intenção dos Guises em condenar o Condé, mas ele se mostrava favorável ao rei, apesar de clandestinamente apoiar os protestantes. Então esses rebeldes tentaram afastar o rei Francis da influência dos Guises no castelo de Amboise, mas o movimento já estava em andamento e continuou seguindo com um certo apoio popular. E acabou em uma tentativa de golpe que foi mal sucedida, um verdadeiro banho de sangue, onde o Jaime de Nemours, liderando a resistência do rei, prendeu alguns líderes dos conspiradores, o que desorientou os demais revoltosos. Na sua grande maioria eram camponeses, e os configurados acabaram sendo presos e executados em praça pública, e os líderes foram mutilados. O Duque de Guise continuou perseguindo quem apoiava a revolta, matando centenas de pessoas. Apesar dessa violenta reação do governo, isso não pacificou, e os protestantes continuavam se rebelando. Daí a Catarina aconselhou Francis a adotar uma política de conciliação e tolerância religiosa. Em maio de 1560 foi editado um edito anistiando todos os presos religiosos, mas proibindo as assembleias públicas. A rainha-mãe também nomeou Michel de Hospital para chanceler, que era menos conservador, para tentar uma reconciliação entre os católicos e protestantes, e tentou criar um grupo de nobres que seriam convocados pelo rei em ocasiões extraordinárias, o que mais tarde ganhou o nome de Assembleia dos Notáveis. Nessa assembleia teve a presença de príncipes de sangue e nobres, também do contestável, mas acabou de início não prosperando, porque havia muitas reivindicações dos nobres protestantes. O rei Francisco II morreu em dezembro de 1560,
aos 16 anos de altite e governou por 17 meses, sendo substituído pelos seus irmãos mais novos, o Carlos IX e depois o Henrique III. Após a sua morte, a sua esposa Maria da Escócia, que não tinha um bom relacionamento com a Catarina de Médici, sua sogra, então ela voltou para a Escócia em 1561. Em julho de 1565, a Mary casou-se com Darnley, que era um lord inglês. E daí a Elizabeth, sua prima e rainha, ela tinha um pé atrás com a Mary, porque ela ameaçava o seu reinado. A Mary e o Darnley tiveram um filho. O Darnley ele era muito ambicioso e bebia muito, e também era meio afeminado, e acabou tornando-se uma pessoa indesejada. E em fevereiro de 1567, ele sofreu um atentado, uma explosão, e conseguiu fugir pela janela, mas acabou aparecendo morto e estrangulado ao lado do seu amante no jardim. Daí a suspeita recaiu sobre o Jaime Repo, conde de Belfort, que todos diziam que era amante da Mary. Daí ela ficou mal falada e mais tarde ela acabou sendo sequestrada pelo conde de Belfort e colocada em um dos seus castelos, o castelo de Dunbar, e alegou ter sido estuprada por ele. Alguns historiadores dizem que tudo isso era uma farsa e que eles estavam tendo um caso antes da morte do seu marido. Em 15 de maio de 1567, eles acabaram se casando e os lordes protestantes da Escócia se rebelaram com esse casamento. E a Mary ela acabou sendo presa e o Belfort conseguiu fugir. E o Jaime ficou sob os cuidados dos lordes protestantes escoceses. E na prisão, ela acabou sendo forçada a abdicar do trono escocês em favor do seu filho, Jaime. Aí passou 11 meses presa e acabou fugindo com a ajuda dos seus aliados. Fugiu para a Inglaterra a cavalo, onde chegou em 18 de maio de 1568, à Inglaterra. A Mary era católica e pediu ajuda à sua prima Elizabeth, rainha da Inglaterra. A Elizabeth, que via a Mary como sua rival e tal, uma ameaça para o seu trono, acabou colocando ela numa prisão domiciliar, com uma certa mordomia. E essas mordomias foram cada vez sendo reduzidas, até que ficou num cárcere mesmo. Daí a Mary, a rainha escocesa, passou a conspirar, pedindo apoio aos condes católicos e ajuda para libertá-la na Inglaterra. Na Inglaterra havia ainda um número muito grande de católicos, porque a Inglaterra havia se tornado protestante em 1559 e teve um período em que a Maria católica havia governado. E muitos católicos eles estavam sendo presos e também executados. E a Elizabeth havia sofrido alguns atentados contra a sua vida e também ameaças de insurreição, além da posição do Papa, que era contra a Elizabeth. E daí a Mary passa de convidada a prisioneira, em cárcere em péssimas condições, e vigiada por Cécio, um político aliado de Elizabeth, que era protestante convicto. Quando o filho da Mary, o Jaime, completa 18 anos, ele torna-se o rei da Escócia, como Jaime VI, e rejeita sua mãe. Daí, sem nenhuma outra perspectiva, a Maria planeja o assassinato da rainha Elizabeth. E o plano da Maria era assassinar a Elizabeth e ser resgatada do cativeiro. E teve o apoio de católicos. Mas a carta de Maria, que estava sendo escrita em código, foi interceptada por Francis Ronseman e decifrada por ele. E a Maria foi acusada de traição e sentenciada à morte e decapitada em 8 de fevereiro de 1587. Com a morte da rainha Elizabeth, o filho da Mary, o Jaime VI, tornou-se rei da Inglaterra
E por ironia ele mandou fazer um belo túmulo ao lado da ex-rainha e prima da Mary, e foram enterradas lado a lado, a Elizabeth, que eram rivais. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.